Eu vou falar aqui de um tema muito, muito importante. E eu não me canso de falar sobre cura, sobre despertar da consciência, sobre a expansão que nos leva a ver além do que os olhos veem. E esse tema para mim é muito mais do que uma pauta, é a forma que eu escolhi para me manifestar nesse plano. E nós estamos, sim, atravessando um momento único, que não vai reverberar só um pouquinho. Essa energia vai se expandir até que um novo padrão comece. Então eu quero pedir para você prestar atenção, de verdade, principalmente nos próximos 4 anos. Porque agora não se trata só de você, da sua jornada pessoal ou só de mim. Se trata de um realinhamento coletivo, com novas linhas de tempo, com realidades paralelas, com a formação de uma nova consciência. Desde a entrada de Plutão em Aquário, que é considerado um planeta geracional, nós estamos ativando esse novo código coletivo. E eu vou aqui dizer que eu discordo muito quando dizem que Plutão não tem um impacto forte em cada indivíduo, tendo essa força maior no coletivo, só que cada um de nós forma, né, essa humanidade. Uma nova matriz de consciência que vai além das estruturas antigas, além do que aprendemos até agora, vai se formar. E eu quero falar também de 2 energias que vão participar ativamente dessa alteração. A energia de Netuno e Saturno. E como muitos sabem, Saturno rege o tempo, ele é o que molda a experiência terrena e o cronograma da nossa alma na matéria. Quando Saturno e Netuno conversam, essa conversa já está acontecendo, mas vai ser concretizada mesmo em 2026, sabendo também que Netuno é responsável pelas frequências mais altas, algo grandioso acontece. O tempo toca o espírito, o concreto toca o etéreo. E aí entra Plutão em Aquário falando do nosso futuro. Então esse trânsito não é mais um, até porque nessa linguagem o tempo não é linear desse jeito, né? Passado, presente e futuro. Eu mesma não trabalho assim. Então esse Saturno, atravessando a névoa de Netuno, se funde ao invisível para ressignificar o que é tempo, o que é estrutura e, acima de tudo, o que é real. E mais, não à toa, nó do norte no meio do caminho deles. E você pensa que tudo isso é coincidência, né? Não é coincidência. Tudo isso são portais de reconfiguração da nossa espécie em evolução. E aí, nesse raciocínio, a reflexão que a gente não pode deixar de fazer é se você está preparado para o reencontro com você mesmo, né, nessas linhas temporais. E isso vai além do conceito das chamas gêmeas, do conceito de vínculos kármicos, que eu também abordo muito aqui no canal. Esses encontros são, na verdade, uma preparação para o mais forte de todos os encontros, que é você hoje, desse jeitinho aí, confrontando as suas versões passadas e futuras. Tudo que está guardado no seu campo energético, que é essa aura, que para muitos é imperceptível, o que está gravado aqui no nosso campo é o que está moldando as nossas próximas versões. Então esse é o convite, porque para acessar novas realidades que estão se abrindo, para caminhar em novas linhas de tempo, onde existe abundância, manifestação, alinhamento com o todo, você precisa transmutar, precisa se limpar. Então a cura não é mais uma opção, é uma condição para existir. E Plutão, Senhor das Profundezas, inicia mais uma vez, então, seu movimento retrógrado, dia 4 de maio. Vai ficar assim até 13 de outubro. No caso de Plutão, esse movimento não é uma pausa, não é um retrocesso, não é uma revisão, mas sim um mergulho ainda mais profundo nos aspectos ocultos da nossa alma. Quando Plutão retrograda, direciona a força dele para dentro, para aquilo que o tempo linear não alcança, para as suas histórias não ditas, escondidas, para os ciclos não concluídos de outras existências, de outras vidas. Ele supera o relacionamento harmonioso com o reino de Saturno e o reino de Netuno. Plutão não é um planeta comum. Ele rege a morte, o renascimento, o poder, a transformação, o tabu, o mistério que vocês já sabem. Na astrologia kármica e multidimensional, Plutão é o portal entre o ego e a essência. É a frequência que nos chama, a coragem de olhar para aquilo que nós negamos e nos coloca aí lentes de aumento em tudo que está acontecendo. E eu gosto da ideia do mundo invertido, daquela série Stranger Things, que eu vou ilustrar aqui, né? A personagem principal precisa estar em um estágio meditativo e consciente, né? Que é uma espécie de transe, um sonho lúcido, para entrar no reino sombrio e assim conseguir salvar a família e os colegas do mal que atravessa dimensões para buscá-la por conta de seus dons sobrenaturais.
Tudo isso é o reino de Plutão. Quando retrógrado, esse chamado ele se torna ainda mais íntimo, ele se torna mais urgente. A retrogradação de Plutão convida mesmo a uma jornada que é silenciosa, que é para dentro, onde o ego não serve, onde a superfície se torna insuportável, onde somos levados inevitavelmente ao confronto com o que precisa ser transformado. E aí a ideia da série. Então devemos ter medo desse movimento, né? E eu vou dizer aqui para você não ter medo, porque eu tô falando isso com muita tranquilidade, até porque não é meu intuito também gerar apreensão em ninguém. Acessar as sombras, integrar essas sombras ao nosso ser, devia ser ensinado na escola, né? Como aulas aí de educação financeira. E brincadeiras à parte, Plutão toca as feridas da alma, toca o passado, toca os contratos kármicos que ainda nos prendem à roda da matéria. Plutão ativa a memória das dores, mas não para te punir. Plutão, quando está retrógrado, ele é um mestre, ele quer te ensinar. E a energia plutoniana, quando se volta para dentro, revela o que estava adormecido. E aí surgem as memórias de traumas antigos, as emoções que a gente não processou direito, as conexões que já não fazem sentido, mas a gente acaba tendo medo de perder. O sentimento é muito estranho, né? Esse sentimento que está aqui dentro de angústia, porque a angústia é um luto, é um sentimento que não deve ser ignorado, porque quando esse luto vem em vida, é quando aparentemente tudo está bem. E o medo de morrer não é o medo da morte física, mas é a morte do seu velho eu, das antigas crenças, padrões, de uma identidade que já não serve mais. Então é isso. Na astrologia multidimensional, a gente diz que Plutão retrógrado nos conecta com uma linha de tempo que é a original da alma. Então ele nos alinha com os fragmentos perdidos, com as partes de nós que ficaram presas em outras existências, perdidas em outras realidades. É um tempo de resgate e de reintegração. E cada vez que Plutão retrograda, esse planeta nos dá a chance de renascer mais leves, mais conscientes do nosso verdadeiro poder. E também nos diz que a verdadeira força está em acolher a vulnerabilidade, em aceitar a impermanência, em ser fiel à alma, mesmo quando o mundo, né, está nos pedindo máscaras e nos pedindo para mentir. Esse trânsito é especialmente poderoso em tempos de transição planetária, que é outro tema que eu adoro. Plutão retrógrado também atua como um purificador de energias densas que ainda nos ligam à terceira dimensão. Nos ajuda a liberar os apegos materiais e emocionais que impedem a elevação da nossa consciência. No coletivo, Plutão retrógrado expõe as estruturas de poder corrompidas, né, os sistemas que não servem mais ao propósito maior da humanidade, né? Então tem tudo isso. É um tempo em que os segredos vêm à tona mesmo, né? O que estava escondido não pode mais ser sustentado. Nas esferas políticas, sociais, espirituais, é um tempo de colheita kármica, é um tempo de acerto de contas e de queda para reconstrução. Plutão nos ensina também sobre os ciclos. Nada morre, tudo se transforma. Em um nível mais energético, o Plutão retrógrado ativa o chakra raiz, a liberação dos medos ancestrais de escassez, de abandono, destruição. Ele trabalha as nossas bases, limpa o solo para que uma nova consciência possa florescer. A raiz que te conecta ao núcleo da Terra, como sugerem as meditações para esse chakra específico, mas ao mesmo tempo Plutão também se conecta ao chakra coronário, né? Pois a verdadeira alquimia se dá quando o céu toca a Terra, né? Quando a raiz toca o céu, quando a espiritualidade se ancora no corpo e na matéria. E para aqueles que já despertaram, Plutão retrógrado é uma bênção disfarçada. É a oportunidade de libertar a alma, de cortar laços energéticos conscientemente, aqueles que não servem mais, renunciar ao que não é autêntico. Então é importante ritualizar esse processo, né, que pode ser uma forma de honrar essa energia. A gente fala muito sobre escrever, sobre meditar, trabalhar com cristais, né, fazer a meditação com uma respiração bastante consciente, fazer limpeza energética. A gente acaba colaborando com esse trânsito. Então é tempo da gente ir fundo, de confiar na dor mesmo como um rito de passagem, né? Nessa sombra como um berço de luz. Plutão retrógrado nos devolve a chave do nosso próprio destino. Ele nos chama a assumir responsabilidade pela nossa própria evolução, a reconhecer que cada queda contém em si uma semente dessa sensibilidade
transição planetária. E quando Plutão finalmente voltar a seu movimento direto, lá em outubro, ele não vai mais nos devolver ao ponto de partida. Ele vai nos encontrar renascidos, mais próximos da essência que a gente veio manifestar. Plutão também, como alquimista do zodíaco, voltou seus olhos sombrios para dentro mais uma vez, e dessa vez ele faz a partir do signo de Aquário, que é o campo vibracional das mentes, das redes invisíveis que conectam a humanidade, dessa consciência em expansão para além dos limites da matéria. Até 2043, Plutão estará nesse signo, e durante todo esse período, as bases da realidade humana vão passar por mutações irreversíveis. E a cada retrogradação, como a gente vai passar agora, nós seremos chamados a um processo mais íntimo nessa reprogramação. Então não vai ser tudo de uma vez só, né? É uma consciência de cada vez até que todas estejam atualizadas. Então Aquário é o signo da visão de futuro, da rebeldia espiritual, da eletricidade que atravessa os nossos campos mentais e energéticos, nos conectando nessa rede de energia. Então Plutão retrogradando em Aquário é como se os arquétipos do tempo futuro fossem revisitados. E a importância de Saturno? Será que nós estamos prontos para libertar a mente desses condicionamentos kármicos que herdamos geração após geração? Plutão retrógrado nesse signo ativa também uma faxina nas memórias do inconsciente coletivo. As sombras não são apenas pessoais, são sociais, são tecnológicas, são espirituais. São os rastros das antigas revoluções que não completaram seu ciclo. E falando sobre um exemplo bem clichê, porque eu estou empolgada aqui desse movimento, foi a Revolução Francesa, em que o mote era liberdade, igualdade e fraternidade. Isso realmente aconteceu, né? Essa revolução, ou foi uma energia que ficou em suspensão? Porque no coletivo, Plutão também ativa os resquícios das promessas de liberdade que se tornaram novas prisões, não é? E longe de mim falar disso como jornalista, essa é mais uma evidência energética também. Então o ciclo daquela revolução pode ter certeza que não chegou ao fim. Então esse é tempo de revisitar as nossas conexões com o todo, com os grupos, com as redes sociais, com as comunidades espirituais, com o próprio planeta Terra que pulsa como ser vivo. Essa energia específica quer revelar o que está corrompido nessas conexões. A espiritualidade desse trânsito é muito intensa, muito profunda. É tempo de limpar os implantes energéticos, as ideias implantadas, as crenças herdadas que ainda vibram na frequência do medo, da escassez e do controle. Plutão em Aquário, como eu tenho repetido aqui, quer hackear a própria mente, quer ir além dos limites do que é considerado normal e também transcender o ego social. Nesse ciclo, a tecnologia espiritual ganha força, não é só o chat GPT. Os dons mediúnicos ligados à mente, a telepatia, canalizações, intuições coletivas estão se expandindo, mas também o lado sombra da tecnologia são as redes manipuladas, os contratos kármicos que envolvem vidas passadas ligadas a grupos, seitas, religiões, comunidades, governos, experimentos mentais que também voltam à tona. É só vocês observarem as notícias. O Brasil é um país exemplo de pessoas extremamente poderosas, com sabedoria espiritual, mas estão exiladas aqui no sentimento de injustiça. Essa injustiça que vivemos hoje no país é um reflexo da nossa ancestralidade, que pode ter feito muito mau uso do poder e também de seus dons espirituais. Esse é o nosso karma. Então, nesse momento, muitos despertos sentem a necessidade de se desvincular desses pactos antigos e de retornar à sua soberania energética. Uma pessoa consciente pode abandonar, sim, os seus karmas. Essa retrogradação quer nos mostrar onde você ainda entrega o seu poder, onde se esconde atrás da coletividade para não assumir a própria verdade. Em termos aí da transição planetária, esse trânsito também é um divisor de águas, porque nós estamos em plena era das mutações quânticas. Plutão é o programador oculto que reescreve a Matrix. O cinturão de fótons, a elevação da Terra à quinta dimensão, a ativação dos corpos de luz, né? Tudo isso é o trabalho desses grandes aí da astrologia, desses grandes planetas, tempo de médiuns, visionários, mestres espirituais. Então é interessante que vocês revisem suas intenções, suas redes, aquilo que não está íntegro em você e que foi manipulado nesse ciclo kármico que a gente vive no planeta Terra, para justamente você elevar a sua vibração. Então, meditações coletivas, rituais de liberação, né, são muito importantes nesse momento. E é preciso discernimento, pois nem tudo que brilha é luz. Às vezes a gente está vibrando num ego espiritualizado.
E para finalizar aqui a minha fala, e não menos importante, vamos olhar também para o futuro da humanidade. O que nós queremos cocriar? Como estão as nossas intenções ao usar a tecnologia? Estamos nos tornando mais humanos ou mais automáticos? Então, a espiritualidade do futuro não vai mais ser separada do cotidiano, ela vai ser integrada, ela vai ser viva, presente em cada pensamento e em cada escolha. Esse ciclo não vai entregar respostas fáceis, essa jornada vai ser como andar no deserto, assim como uma história bíblica de Jesus, né, em que ele foi posto à prova, mas ele não recuou de seus princípios. Esse é um período que vai deixar um rastro de libertação para aqueles que ousarem mergulhar nas próprias redes internas, cortando os fios que aprisionam e reconstruindo aqueles que elevam. Então é isso, eu vou respirar porque eu tô super empolgada. Eu realmente mergulhei nesse conteúdo que eu tô falando aqui no vídeo. Então, deixem seus comentários, comentem aqui comigo como está sendo esse momento de vocês. Eu respondo a todos pessoalmente, eu fico muito feliz em recebê-los. Eu sei que a gente já está se conectando enquanto seres despertos e que estão despertando. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque ajuda muito no crescimento desse espaço. Eu estou muito feliz em estar aqui. Um beijo para todo mundo e até a próxima.